Olha, o que você sente quando ouve a palavra mãe? Não me responda agora. Apenas observe o que acontece dentro de você. Porque para alguns surge calor, para outros surge angústia, para muitos as duas coisas ao mesmo tempo. E isso não é acidente, nem é fraqueza, é a natureza de uma das forças mais antigas que habitam o ser humano. Vivemos um momento civilizatório em que a palavra mãe foi ao mesmo tempo supervalorizada e profanada. Ela virou slogan de campanha, algoritmo de marketing, símbolo religioso, bandeira política. E ao mesmo tempo, nunca a solidão foi tão profunda, nunca a ansiedade foi tão generalizada, nunca tantos adultos sentiram tanto que não pertence a lugar algum. Isso não é coincidência. Carl Gustav Jung foi um dos maiores exploradores do inconsciente que a humanidade já produziu. Médico, psiquiatra, pensador, Jung propôs que, além do inconsciente pessoal, aquele reservatório das nossas memórias esquecidas, traumas e desejos reprimidos, existe uma camada ainda mais profunda, o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo não é adquirido, ele é herdado. É o substrato psíquico compartilhado por toda a humanidade, independente de cultura, de época ou idioma. E dentro desse inconsciente coletivo habitam o que Jung chamou de arquétipos, que são imagens primordiais, padrões de comportamento e experiências que se repetem em todas as culturas, em todos os tempos. O herói, o velho sábio, a ânima, o self, a sombra, e entre todos eles, um dos mais poderosos, mais complexos e mais presentes em nossa vida cotidiana é o arquétipo materno. É sobre ele que Jung escreve no capítulo 4 da sua obra magistral, o volume 9/1, que foi publicado em 1954, que permanece até hoje uma das análises mais penetrantes da vida humana já escritas. Vamos mergulhar juntos nesse capítulo. E vou mostrar por que Jung escreveu décadas atrás pode ser a chave para entendermos alguns dos fenômenos mais desconcertantes do nosso século. Jung começa o capítulo com uma constatação aparentemente simples, mas de uma profundidade vertiginosa. O arquétipo materno não é a mãe biológica, é uma imagem psíquica que precede qualquer mãe real. Toda criança nasce com uma expectativa inconsciente do que é uma mãe. Antes de conhecer a mulher específica que a gestou, a psique já carrega um molde, uma forma a priori da experiência materna. E é nesse molde que a mãe real vai se encaixar, ou muitas vezes não se encaixar. Jung identifica no arquétipo materno duas faces inseparáveis. E aqui está o coração da sua genialidade. O arquétipo não é puro ou bom. Ele é ambivalente por natureza. Tem as duas coisas. A mesma mãe que nutre também é a que devora. A mesma força que gera a vida também pode sufocá-la. Em sua face luminosa, o arquétipo materno representa o acolhimento incondicional, a nutrição, a proteção, a fertilidade, o cuidado que sustenta a vida. É a terra que recebe a semente, é o leite que alimenta, é o colo que acalma, mas em sua face sombria
esse mesmo arquétipo presente, o que Jung chamou de a grande mãe terrível, a força que aprisiona, que não deixa crescer, que mantém o filho eternamente dependente, que devora a identidade em nome do amor. Em nome do amor, quantas pessoas não puderam crescer? E Jung lista as múltiplas formas em que o arquétipo materno se manifesta simbolicamente na cultura humana. A mãe pessoal, mas também a avó, a madrasta, a sogra. E além das figuras humanas que alimentam o homem, a grande mãe, Pachamama. Que a igreja seja representada como Mater Ecclesia, Mãe Igreja. Que povos de cultura tão distintas personifiquem a natureza como feminina. O arquétipo fala uma linguagem universal, porque ele habita o inconsciente de todos nós. E aqui Jung traz um conceito fundamental. Quando a relação com o arquétipo materno é perturbada, seja pela mãe real, seja pela dinâmica psíquica interna, aí forma-se um complexo. Uma constelação emocional que opera de forma autônoma dentro da psique, influenciando comportamentos, escolhas e relações de maneira muitas vezes inconsciente. A gente que trabalha com a psicoterapia sabe o quanto esse arquétipo é forte e dirige a vida do sujeito. E Jung distingue o complexo materno no homem e na mulher, com precisão cirúrgica. No homem, o complexo materno não elaborado pode produzir dois padrões opostos. A fascinação pelo feminino, que leva à dependência emocional e à busca compulsiva por figuras maternas nas parceiras, ou pelo contrário, a rejeição radical do feminino, que resulta em homofobia psíquica, rigidez, incapacidade de acesso à ternura. Na mulher, o complexo materno pode se manifestar de três formas distintas. Uma identificação excessiva com a mãe, tornando-se ela mesma apenas mãe, perdoando sua própria individualidade. Uma rejeição radical da mãe e do princípio materno, levando a uma fuga da feminilidade e do cuidado, ou a busca pelo eterno feminino por um caminho mais elaborado que Jung via como mais promissor para a individuação. E é justamente aí que Jung introduz o objetivo maior de todo o processo psíquico, a individuação. O caminho para tornar-se quem se é, diferente da mãe, diferente do pai, diferente do coletivo, um processo que exige necessariamente separar-se do arquétipo para relacionar-se conscientemente com ele. Quem não se separa da mãe vive em constante dependência, sujeito a todos os caprichos do inconsciente. Essa frase de Jung não é uma acusação às mães, é um convite à consciência. Agora eu quero fazer algo que Jung não pôde fazer. Trazer seu pensamento para o presente. Olhar ao redor com os olhos que ele nos deu. E o que vemos é perturbador e revelador ao mesmo tempo. Exemplo 1. As mães helicóptero e a geração frágil. Sabe aquelas mães que, inclusive pelo iPhone, o smartphone, sabe por onde o filho está andando, assim como o helicóptero pairando, procurando por alguma pessoa, etc. Nas últimas décadas, surgiu um fenômeno amplamente documentado pela psicologia do desenvolvimento.
pais, especialmente mães, que superintendem cada detalhe da vida dos filhos, que impedem o erro, removem o obstáculo, resolvem o conflito antes que ele sequer apareça. O resultado: uma geração de jovens adultos com altíssimas taxas de ansiedade, dificuldade de tolerar a frustração, incapacidade de tomar decisões autônomas e uma dependência emocional crônica. A mãe não deixou ele aprender a viver a vida. Jung chamaria isso de complexo materno não elaborado em escala civilizatória. A grande mãe terrível não precisa ser cruel para devorar. Ela devora com amor, com proteção, com presença excessiva. Exemplo 2. O colapso ambiental como arquétipo ferido. Jung identificou a Terra como uma das manifestações primordiais do arquétipo materno. O Pachamama, a grande mãe que sustenta toda a vida. O que significa, então, que a civilização contemporânea tenha construído toda a sua economia sobre a extração e a destruição da natureza? O que diz sobre nossa psique o fato de que em menos de 2 séculos de industrialização, colocamos em risco sistemas climáticos que levaram bilhões de anos para se formar? Do ponto de vista junguiano, isso não é apenas um problema técnico ou político, um sistema psíquico coletivo, uma civilização que perdeu sua relação saudável com o princípio materno, com a terra, com o limite, com o cuidado pelo que sustenta a vida. Está encenando em escala planetária o drama do complexo materno, a destruição daquilo de que se depende. Exemplo 3. O consumismo com busca de nutrição simbólica, porque compramos o que não precisamos, porque o ato de adquirir algo novo tem um prazer efêmero, seguido de vazio, não é? Porque as campanhas publicitárias mais eficazes apelam sistematicamente à ideia de cuidado, de nutrição e pertencimento. Porque o mercado é uma mãe substituta. O consumo é uma tentativa de preenchimento simbólico de uma fome que não é material. É a fome de nutrição psíquica, de acolhimento, de segurança, de pertencer a algo maior que si mesmo. E como toda satisfação substituta, ele nunca resolve a fome original. Por isso, precisamos comprar de novo e de novo e de novo. Exemplo 4. As redes sociais como uma atriz digital. Pense no design das redes sociais. Elas acolhem, elas entendem seus gostos, elas oferecem comunidade, elas te mostram o que você quer ver. Elas estão sempre disponíveis, sempre presentes, nunca julgam. Ou melhor, julgam de forma invisível pelo algoritmo. São em sua estrutura simbólica uma encenação perfeita do arquétipo materno em sua face sombria. Acolhedoras e devoradoras ao mesmo tempo. Oferecem pertencimento e cobram em troca atenção, dados, tempo e identidade. Nunca foi tão fácil estar conectado, nunca foi tão comum sentir-se sozinho. Isso não é paradoxo. É o complexo materno operando em escala industrial. Exemplo 5. A crise da masculinidade e o arquétipo não elaborado. Um dos fenômenos mais visíveis no início do século XXI é o que se convencionou chamar de crise da masculinidade. Jovens homens desorientados, sem modelos, sem pertencimento,
vulneráveis a discursos extremos que prometem devolver-lhes identidade e força. Eu assisti aquela série no Netflix, Adolescentes, achei muito interessante a forma como representa essa situação. Jung teria reconhecido esse fenômeno imediatamente se estivesse vivendo o século XXI. É o complexo materno não elaborado no homem. Uma geração que não encontrou um processo adequado de separação saudável do princípio materno, que não desenvolveu sua própria individuação e que, por isso, flutua entre a dependência e a rejeição violenta do feminino. A agressividade não é força, é o grito de alguém que ainda não aprendeu a existir sem o colo e que odeia precisar dele. Chegamos a um ponto importante e preciso ser honesto com você. Jung não escreveu esse capítulo 4 da obra 9 para nos dar respostas fáceis. Ele escreveu para nos dar perguntas sérias, perguntas que doem, perguntas que mudam a direção de uma vida quando levadas a sério. O que acontece com uma civilização que não elabora seu complexo materno? Que busca permanentemente ser acolhida, nutrida, protegida, sem jamais assumir a responsabilidade pela própria vida. Ela produz em larga escala exatamente o que estamos vendo: adultos cronologicamente maduros e psiquicamente infantis. Mercados que vendem ilusão de pertencimento, algoritmos que acolhem e manipulam simultaneamente. Jung não era pessimista, mas era honesto. E a honestidade no século XXI é um ato quase subversivo. Ele acreditava que o processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é, com plena consciência das próprias sombras, era não apenas possível, mas necessário, para o indivíduo e para a cultura. Mas individuação exige exatamente o que o mundo contemporâneo mais teme: desconforto, solidão interior, confronto com a própria sombra, renúncia ao confronto do coletivo inconsciente. Nenhum algoritmo faz isso por você. Nenhum guru, nenhuma compra, nenhuma rede social, nenhum líder carismático. Só você pode fazer esse trabalho. Ele é possível. E Jung passou a vida inteira demonstrando isso. O arquétipo materno não é seu inimigo, é uma força. E como toda força poderosa, ela pode destruir ou construir, dependendo do grau de consciência com que você se relaciona com ela. A pergunta que fica não é sobre sua mãe, é sobre você. Sobre o quanto você ainda espera ser nutrido antes de nutrir. O quanto ainda espera ser acolhido antes de acolher. O quanto ainda busca a grande mãe em uma relação, em uma ideologia, em uma tela, em vez de desenvolver dentro de si mesmo a capacidade de se sustentar. Jung nos convida, através dessas páginas, a crescer de verdade, não biologicamente, psiquicamente. O maior e mais importante problema da vida nunca pode ser solucionado, apenas pode ser superado. Superar, não fugir, não negar, esse é o convite de Jung. Para você que deseja ir além da superfície e buscar uma formação sólida em psicologia analítica, convido a conhecer o Instituto Jungiano da Bahia. O IJBA é pioneiro no ensino acadêmico da obra Jung na Bahia. Nossas aulas ocorrem em formato telepresencial, com o suporte de um ambiente virtual para atividades assíncronas, garantindo a você a flexibilidade necessária sem abrir mão do rigor acadêmico. Temos um curso de arte e terapia que é 100% presencial. Acesse o site www.ijba.com.br
e venha construir a jornada conosco.